Olá, a notícia está de volta com Antônio Carlos de Almeida Castro, um dos principais advogados criminalistas do Brasil. Ele defende hoje o senador Demóstenes Torres e o governador de Goiás, Marconi Perillo. Eu havia perguntado, Cacai, para o senhor, e relembrando a pergunta para o telespectador, que o senhor tem feito uma defesa muito técnica, muito, claro, embasada do ponto de vista jurídico do que o senhor acha que é o correto. Eu pergunto, essa defesa mais técnica, mais se atende a uma formalidade, olha, tinha que ser investigado no Supremo, está havendo um vazamento para se criar uma coisa, não é de certa forma, uma confissão de culpa do Demóstenes em relação aos atos dele, as conversas com Cachoeira, às vezes em que ele se dispôs a orientar, a olhar um processo, enfim, não é uma confissão de culpa, Cacai? Olha, eu costumo dizer que a sociedade às vezes se porta como se estivesse num jogo de máscara. Porque quando o cidadão está em casa, vendo a televisão e vê um senador da República, um político importante, sendo preso, ou sendo investigado, sendo achovalhado, ele não quer saber se foi cumprido naquele momento os ditames constitucionais, devido ao processo legal, a ampla defesa. Então ele veste uma máscara da hipocrisia e o que ele quer ver é o circo pegar fogo. Sim. No entanto, eu gosto de repetir o poeta que a vida dá, nega e tira. Essa arbitrariedade, esse abuso, um dia pode voltar contra o próprio cidadão ou contra alguém da sua família ou alguma família, algum amigo. Neste momento, ele veste a máscara do devido processo legal, da legalidade, dos princípios constitucionais. Então, eu sou advogado. Eu não me permitiria advogar num caso sem exercer a defesa de forma absolutamente plena. Quer dizer, eu acho que se passado esse estágio, se o Supremo entender que essas provas são válidas, nós vamos ao enfrentamento delas. Sempre trabalho dessa forma. Mas eu não abro mão de antes ter uma análise técnica, absolutamente técnica. Essa é uma decisão da defesa técnica do advogado, a responsabilidade é minha. Eu disse ao senador, que também é um excelente jurista, além de homem público, eu disse a ele, há uma gravíssima ofensa à Constituição aqui e nós vamos fazer esse enfrentamento. Agora, por exemplo, no Conselho de Ética, que eu apresentei na quarta-feira passada no Senado, em respeito aos senadores, eu pela primeira vez enfrentei os 5 pontos que estavam naquela defesa. Por que eu digo isso, Kennedy? Porque eu estou defendendo no Supremo que houve uma burla à Constituição, a tentativa de deixar o Supremo fora da investigação. Essa prova é ilegal. Se eu começo a responder ponto a ponto que está sendo vazado, eu estou, de certa forma, validando aquilo que eu digo que é inconstitucional. É a sua estratégia de defesa. Sem dúvida nenhuma. Agora, Cacai, o senhor falou aí em máscaras, e eu acho que foi um exemplo feliz mesmo. Acho que, às vezes, o cidadão ele quer uma justiça, e é muito importante a gente saber que tem que ter respeito às leis, todo mundo merece ser defendido. Agora, o Demóstenes, ele usava uma máscara. O Demóstenes tinha a máscara do catão, daquele que apontava o dedo para todo mundo, do moralista do Senado. E aí, em centenas de ligações, aparecem as conversas dele, um clima de intimidade, de amizade, com um empresário acusado de crimes. Um empresário, enfim, que tem uma ficha extensa aí, as pessoas conhecem a ficha do Cachoeira. Nesse sentido, a indignação do cidadão também, ela é uma manifestação de cidadania. Ele se sente enganado por aquele moralista que aparece agora uma espécie de uma farra, parece o pecado do pregador, do padre. Nesse sentido, o Demóstenes não cometeu um erro, não enganou os eleitores, os cidadãos, Cacai? Olha, eu tenho a convicção que quando ele for chamado a depor, seja no Conselho de Ética, seja especificamente na CPI, ele vai poder dizer este lado da história. A mim compete fazer a análise jurídica, evidentemente. Eu sei que o time jurídico, às vezes, é diferenciado do time político, mas eu tenho uma preocupação muito grande dos pré-julgamentos. Eu advogo em muitas causas em que o cidadão vira o inimigo público número 1, e no final dos processos, felizmente, a gente tem ganhado essas causas. Só que depois não há reparação. Então, eu digo o seguinte, por exemplo, a relação dele com Cachoeira, que ele já admitiu que era amigo, relacionamento familiar, inclusive, das mulheres e tal. Olha que coisa interessante, Kennedy. Há 10 dias atrás, o ministro Márcio Tomás Bastos entrou com habeas corpus em nome do Cachoeira, caiu com a juíza do STJ, que é uma juíza correta, honesta, que todo mundo sabe que é uma pessoa absolutamente séria e dura. Ela se deu por impedido, porque ela disse que as pessoas citadas naquele inquérito, de alguma forma, todas elas se relacionavam. Com o Cachoeira, não, mas com o governador, com os senadores e tal. Sim. Ou seja, em Goiás, todo mundo se relacionava com o Cachoeira, de alguma forma. O próprio governador admite isso, politicamente, ou socialmente, ou em algum momento. Ele era um empresário da área farmacêutica, um empresário conhecido em Goiás, que frequentava todas as fontes. Agora nós temos os engenheiros de obra pronta.
Mas não é um demérito, Cacá, então, para essa elite política de Goiás ter um relacionamento tão profundo com um cidadão como o Cachoeira? Ontem o senador Aécio Neves falou uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, que ele não tinha bola de cristal, não sabia que ia acontecer os fatos que ocorreram agora, pelo fato de que o Demóstenes teria pedido que ele arrumasse um emprego para uma parente do Cachoeira. Ninguém tinha bola de cristal, claro. Ninguém podia imaginar que, de repente, o Cachoeira estaria hoje quase que leproso. Uhum. As pessoas hoje negam que tenham tido qualquer contato com ele. Eu acho que, nesse ponto, inclusive, o Demóstenes foi muito digno. Uhum. Desde o primeiro momento, ao contrário do que parte da imprensa diz, desde o primeiro momento ele disse, não, tinha relacionamento sim, falava diariamente com ele, as mulheres tinham um relacionamento. Mas agora, ele negava a intensidade desse relacionamento, né, Cacá? Ele passou a admitir depois. Né? Não, ele assumiu que tinha um relacionamento, o tipo de relacionamento, sim. O enfrentamento das conversas, que não é uma questão propriamente jurídica, é uma questão que vai ter que ser enfrentado, se o Supremo disser, eu sou muito técnico nesse ponto, sim. Eu tenho uma defesa, acredito nessa defesa, eu acho que é muito mais importante para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, de que nós peguemos um caso emblemático como esse e que o Supremo diga, não, essa prova não possa ser usada. Eu sei que vai causar uma certa revolta no primeiro momento na sociedade, mas eu acho que é mais importante essa atuação como advogado, por isso é que eu amo o que faço, porque eu acho que é mais importante que o Supremo se afirme e diga a Constituição tem que ser cumprida. O ministro Marco Aurélio do Supremo diz uma frase fantástica, quando ele manda anular uns processos como esse, que tem um erro de origem, fala... É o preço que se paga para viver no Estado Democrático de Direito. Claro, eu acho e é módico. Não, é importante toda essa defesa do Estado Democrático de Direito. Agora, o senhor está em Brasília há muito tempo, e o senhor também entende de política. E o Demóstenes é um senador, né? Tem um aspecto político nisso. Por exemplo, quando ele ganha um telefone do Cachoeira, que supostamente é anti-grampo, e utiliza aquele telefone, não é uma evidência forte, aí falando juridicamente, de que tem um objetivo escuso? O Cachoeira não me deu um telefone anti-grampo para eu fazer apurações jornalísticas. Eu não faço isso, ou seja, o senhor não faz, enfim, porque quando o Demóstenes recebe esse presente, não está no contexto, isso aqui é para a gente fazer coisa que as pessoas não podem descobrir. Kennedy, em momento algum no inquérito, em momento algum, nem a Polícia Federal diz que foi dito que aquele telefone era anti-grampo. Simplesmente, eu não quero enfrentar caso a caso, que estaria validando o que eu estou tentando invalidar, mas apenas ele ganhou um Nextel para falar naquele Nextel. É o tal Clube Nextel que mas ele não sabia que aquelas pessoas todas tinham Nextel. Depois que tudo acontece, fica uma visão completamente distorcida. Ele recebeu um Nextel para poder usar com alguma facilidade, mas ele não sabia que as demais pessoas tinham esse Nextel, não sabia que existia o que é chamado hoje Clube Nextel, e mais, não sabia sequer que existia essa conversa, que a polícia diz que existe, mas não há gravação sobre isso, que se imaginava que aquilo não fosse grampeado. Mas não existe telefone que é grampeado no Brasil, você sabe disso melhor do que eu, a imprensa sabe disso muito bem. O meu telefone, por exemplo, ele tem grampo estadual, grampo federal, grampo municipal, e às vezes eu escuto até uma água como se fosse uma cachoeira, né? É uma coisa incrível.